Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos começar a estudar o direito de propriedade e o direito à propriedade. Nós, então, finalizamos o primeiro módulo da nossa disciplina, que trata do direito de posse. Estudamos o conceito, as classificações, os interditos possessórios, as suas responsabilidades civis e materiais. Então, tivemos a nossa primeira avaliação. Agora, então, nós vamos adentrar ao direito de propriedade e direito à propriedade, tá? Como vocês sabem, a gente já discutiu parte do conceito de propriedade, porque nós sabemos que o proprietário, né, ele tem quatro direitos ou faculdades inerentes à própria propriedade, né, para poder classificar lá o que o artigo 1196 fala quando nós vamos classificar a posse, que o possuidor é aquela pessoa que exerce, né, um dos poderes inerentes à propriedade. Nós estudamos aqueles poderes, que é usar, gozar, expor e reaver. Então, o proprietário ele tem esses quatro poderes, em maior ou menor grau. O que isso significa? Significa que ele pode ser privado de um ou de outro, de uma ou de outra dessas faculdades, tá? A primeira coisa, então, eu coloquei ele no material de apoio de vocês, e eu peço que vocês assistam essa aula, esse vídeo, né, com material de apoio para que vocês possam seguir os artigos e que possam entender realmente a explicação conforme a base legal. Então, se fosse para criar um conceito mais resumido do que seria a propriedade, então, conforme eu coloquei para vocês, disponibilizei para vocês, ele é o quê? É um direito que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, né, dentro de alguns limites normativos, é claro, vai poder usar, gozar, dispor ou reaver, né, de quem justamente a possua ou detenha. E dentro desse conceito básico, nós encontramos aquelas quatro faculdades, né? A faculdade de gozar, a faculdade de reivindicar, a faculdade de usar e a faculdade de dispor. Acho que cabe agora, mesmo que nós tenhamos falado um pouquinho, mas de forma mais rasa, cabe voltar agora, né, aos conceitos dessas faculdades. A primeira, então, é a faculdade de gozar, né? O que seria a faculdade de gozar? Ela trata-se do quê? De uma faculdade de retirar é, os frutos da coisa, né? E esses frutos eles podem ser o quê? Eles podem ser naturais, eles podem ser industriais ou civis. Os frutos civis são aqueles que nós vimos que derivam do contrato de locação, né? Eu sou um proprietário, eu, eu alugo esse meu imóvel, fico na condição de locatário, possuidor indireto, desculpa, locatário não, locador, e o locatário, então, na posição de possuidor direto, e ele, então, a gente fixa uma obrigação que ele deve pagar mensalmente um valor lá ajustado no contrato. E esse valor, então, nós damos o nome de frutos civis. Quero que vocês entendam que isso é gozar, é poder retirar os frutos daquela propriedade. Só não se enganem, frutos com produtos, né? Os frutos eles não alteram, então a característica, o uso da coisa, enquanto os produtos eles alteram, conforme já viu no primeiro módulo, né? E o segundo, então, ponto é o direito de reivindicar, né? Reivindicar a coisa de quem injustamente a possua ou detém, lembrando dos institutos da posse, dos institutos da detenção, né? E esse direito ele é exercido sempre por meio de um petitório, por meio de uma petição endereçada ao juiz competente, né? E a principal ação aqui, quando nós vamos falar de reivindicação, né, vai ser a ação reivindicatória. O nome já segue, né? Então, a ação reivindicatória é a principal ação fundada no domínio, né? Então, essa ação ela não vai discutir posse. Lembrem que a ação reivindicatória em nada se confunde com os interditos possessórios. Lá nós estamos defendendo a posse, que nós estamos, na verdade, tentando reaver a própria propriedade, tá? Então, quem é a pessoa que pode compor o polo ativo dessa ação, né? O proprietário, certo? Porque é uma ação de reivindicação, tá? Ou pessoa que tenha procuração, né? Que tem poderes outorgados para tanto. Mas é diferente dos interditos possessórios. Lá nós discutimos posse e aqui nós estamos discutindo propriedade. O terceiro, então, usar. Usar é a faculdade mais comum do direito de propriedade e aí a gente vê muito daqueles conceitos Savigny, né? Então que nós temos que ter aquele elemento corpus, ou seja, a pessoa, nós temos que olhar para a coisa
e acreditar que a pessoa esteja usando aquela coisa, que ela tenha a posse daquela coisa, mesmo não tendo certeza se ela tem a propriedade. Então, usar é um conceito bem comum. Agora, dispor é um dos conceitos mais interessantes. Por mais que o conceito agora dele seja um pouco mais raso, essa faculdade de gozar é que abre um leque de possibilidades dentro do direito de propriedade. Então, quando a gente fala em dispor da coisa, nós estamos falando em alienar, né? Nós estamos falando de contrato de compra e venda, nós estamos falando da possibilidade de doação, da possibilidade de testamento. Então, é isso que classifica, então, né, o quarto poder, né, ou a quarta faculdade, que é dispor da coisa. Acredito que eu não tenha colocado também no material essa parte, mas cabe comentar, né? É que isso nós vamos ver a classificação da propriedade, mesmo nós vamos ver um pouquinho mais dentro da parte que nós vamos tratar sobre a uso capião, e vai fazer um pouco mais de sentido, mas só para antecipar, para que vocês tenham um fio condutor, né, do que eu pretendo dizer agora, é que há duas classificações da propriedade, que a primeira é a plena, também conhecida por alodial, e a segunda é a propriedade limitada ou restrita. Plena, o próprio nome já diz, né? Ela está utilizando todos as quatro faculdades inerentes à propriedade, né? Os quatro atributos inerentes à propriedade: usar, gozar, dispor e reaver. Enquanto, de outro lado, nós vamos ter a propriedade limitada ou restrita. E o que é essa propriedade limitada ou restrita? O proprietário ele vai ter uma ou mais faculdades dessa tolhidas, né, por meio de um contrato ou por meio de alguma disposição legal. Eu posso dar dois exemplos. O primeiro vocês já conhecem, por exemplo, o contrato de locação ou de comodato. Eu acabo transferindo, então, a faculdade para o locatário de poder usar. Então, logo eu já não tenho mais a possibilidade de usar aquele imóvel, certo? Eu fico com um possuidor indireto, né? Mas eu não posso mais usar. Ou mesmo se eu posso receber um imóvel, mas instituir um usufruto. Também a gente não estudou ainda o conceito de usufruto, a gente vai estudar isso mais à frente, né? Não cabe agora. Mas usufruto, então, o que seria? O usufruto é um pouquinho mais largo do que usar, porque a pessoa que tem o usufruto já diz o nome, né? Uso e fruto. Então, ele pode usar e gozar daquele imóvel. Logo, o proprietário já abre mão de uma parcela maior dos seus poderes inerentes à propriedade, tá? Eu quis dar essa explicação, essa primeira explicação aqui, porque depois nós vamos esmiuçar um pouco melhor, né? Mas outro conceito também que vai aparecer bastante para vocês nos estudos, então é bom que eu já coloque, que quando nós estamos falando de usufruto também vai aparecer a denominação do nu proprietário, tá? Ou da nua propriedade. No proprietário é esse, o proprietário ele continua sendo proprietário, ele continua tendo o direito de reaver e também de alienar aquele imóvel, porém ele não pode usar ou gozar, tá? Ele é nu, ele não está podendo diretamente utilizar aquela propriedade. Mas não se preocupe que com esse conceito ele vai ficar muito mais claro também na segunda parte da matéria, tá? Quando nós tratarmos da uso capião. Então, agora a gente chega na segunda parte do material de apoio e ali nós vamos ter o que? Nós vamos ter as principais características do direito de propriedade, né? E sendo que o primeiro, então, é que ele é um direito absoluto, tá? O direito de propriedade ele é um direito absoluto. E por que ele é um direito absoluto? Ele é absoluto porque ele é considerado um direito erga omnes, tá? Ele é oponível contra todos. E ele também é absoluto por ele ter um sentido de complexidade, que é uma das outras características. Só que esse direito de ser absoluto, ele deve ser flexibilizado no momento que ele esbarra, né, ele vai não ao encontro, mas de encontro, ou seja, ele esbarra em outro direito fundamental, né? Uma das observações que nós temos que fazer então, o próprio conceito de função social e socioambiental, né, da propriedade. Por isso que nós falamos que é um direito absoluto, sim, porém ele pode ser flexibilizado conforme ele esbarra em outro direito fundamental, certo? A segunda então, característica do direito de propriedade é o direito exclusivo, né? Então, em regra, a propriedade ela pertence a uma pessoa, né? Com exceções, que seria aí no caso
do condomínio e do coproprietário, né? Lá no artigo, eu coloquei também no material ali o artigo 1231, que vai falar o quê? A propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário, certo? O terceiro, então, a terceira característica que nós vamos ver é que ele é um direito perpétuo, né? A não ser que haja uma causa modificativa ou extintiva, né? Extintiva do seu direito de propriedade ou modificativa, ou seja, haja uma alienação ou mesmo uma causa mortis, né? Que aí vai haver o quê? Vai haver a tradição, né? Tradição hereditária. Depois nós temos também outra característica da propriedade que a classifica como direito elástico, e aí a gente pode dizer que ele é elástico diante da possibilidade de aumentar e diminuir os poderes da propriedade, né? Então, como nós conseguimos o proprietário pleno, então ele tem os 4 atributos da propriedade, ele pode, na medida que ele bem entender, passar um desses atributos, uma dessas faculdades, para uma outra pessoa. Então, nós classificamos o direito de propriedade como elástico, porque nós temos essa possibilidade, essa maleabilidade, né, de aumentar ou diminuir as faculdades inerentes à propriedade. Depois nós temos também outro conceito, que é um direito complexo, e ele se torna complexo diante das possibilidades contratuais decorrentes dos múltiplos contratos inerentes à propriedade, né? São várias possibilidades de contratos inerentes à propriedade, que faz a propriedade ser um direito realmente muito complexo. Nós temos direito de, além de usar, gozar, dispor e reaver, nós podemos também fazer a retenção, nós podemos usar a autotutela. Então, ele realmente é um direito muito complexo, que envolve vários institutos jurídicos, né? E, por fim, né, uma das últimas características, essas são as principais características, não são as únicas, né, mas são as características que definem o direito de propriedade, então é que ele é um direito fundamental. Primeiro, é um direito fundamental porque está lá no artigo, tá no artigo 5º, inciso 22, e o inciso 23 também, que vai tratar da função social. Então, só por conta disso, ele já é classificado como direito fundamental, porque está no artigo 5º, inciso 22, né? Além da própria doutrina conceituar nesse sentido. Mas a gente pode falar que o direito de propriedade ele é fundamental sempre que nós conseguimos associar, né, agora na prática, ele com o inciso 23, né, do artigo 5º, né, que vai falar que a propriedade vai atender à função social. O que isso significa? Né? Significa que em maior ou menor grau a propriedade tem que trabalhar com seus quesitos de funcionalidade, né? Então tem que realmente respeitar os padrões sociais e socioambientais. Nós vamos ter o Estatuto da Cidade, que vai regular isso, nós vamos ter também os próprios planos diretores, que vão trabalhar com isso, né? E nós temos também o artigo 186 do Código Civil, que vai trazer algumas medidas para que a gente possa mensurar se realmente está sendo respeitado ou não essa função social e socioambiental da propriedade, né? E ali vai ter aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais, observância das disposições que regulam a relação de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e por aí vai, tá? Mas então, tratando dessa parte, né, eu falei que tem as legislações próprias, como o próprio Estatuto da Cidade, depois cabe também aos planos diretores trabalhar nesse sentido, nós temos esse parâmetro. E aí, para vocês verem esse parâmetro, vocês abram o Código Civil e coloquem no artigo 186. O artigo 186 é que vai tratar desses parâmetros, tá? Aliás, ele vai trazer esses parâmetros. Vou encerrar esse vídeo aqui e vou começar um outro para que não fique muito pesado também, para que eu consiga postar no YouTube, ok?